O que fazer quando a criança mente? Gente, muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Não sabem como agir, o que fazer, ficam preocupadas. E a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Vou te dar um exemplo, te explicar melhor. Por que a criança mente? Tá? Primeiro, a criança pode mentir porque a criança ela é muito imaginária, né? Ela vive imaginando as coisas, ela é criativa e ela muitas vezes não distingue o real do imaginário. Ela não sabe aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Então entra numa fase, quando ela é menor, de querer inventar as coisas, né, que seria a mentira, a ponto de viver essa fantasia. Ela quer viver essa fantasia, ela quer entender sobre o que ela está criando na mente dela. Então ela começa a mentir. Então ela pode dizer para você que, mãe, vamos supor hoje o Pedro, por exemplo, às vezes ele vem assim pra mim, mãe, hoje eu fiz um gol de cabeça e eu consegui, né, dar uma bicicleta, e aí ele contextualiza o gol como se fosse a coisa mais fenomenal do mundo, né? E as coisas que ele fala pra mim que ele conseguiu fazer, eu sei que ele ainda não conseguiu, mas ele tá tão fissurado na época do gol, né, na fase do gol de futebol, que ele fica sonhando com ele dando aquele chute em câmera lenta, sabe? Então, às vezes ele vai jogar bola, ele conta isso pra mim, porque na cabecinha dele ele viveu aquilo, ele imaginou aquilo. E aí, se ele imaginou aquilo, ele viveu aquilo. E aí ele me conta, né, que ele fez aquilo, que ele teve aquele insight e conseguiu realizar daquela forma. E aí, se a gente for analisar, ele está mentindo, e aí se preocupa, né? Não foi bem assim, ele tá mentindo. E agora, o que eu faço? Então, o que você vai perguntando? Você vai contextualizando, você vai comendo pelas beiradas ali da criança. E eu vou falar, filho, que bacana. E você já sabe fazer tudo isso? Já sei. Poxa, então faz um dia pra eu ver. E aí você vai contextualizando e ele vai falando, mãe, não foi bem assim. Daí ele fala pra mim, né? É que assim, eu queria que tivesse sido assim, mas eu dei um chute legal, mas não foi tão do jeito que eu contei, mas eu queria muito que fosse. E aí ele vai trabalhando isso com você e você vai ali contextualizando. Filho, mas o que você precisa para conseguir dar esse chute? O que você precisa para conseguir fazer do jeitinho que você imaginou? Ah, preciso de treino. Ah, legal. E quanto que você está treinando para conseguir? O que você está fazendo para conseguir, né? Qual é o seu esforço para isso acontecer? E aí você vai encorajando nesse sentido. Lembra que eu falo sobre encorajamento e elogio? Então a gente vai fazendo um encorajamento. Porque se eu disser assim para ele, não, mas você já consegue, você é muito bom no futebol, você é ótimo no futebol, você já consegue. Eu trabalho na criança uma mentalidade fixa, né? E quem me acompanha sabe quanto que eu falo da mentalidade de crescimento, que a gente tem que pensar fora da caixa, certo? E a criança tem potencial para isso, a gente é que limita ela com a quantidade de elogios que a gente faz. Então, ponto. O que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Que a criança mente, às vezes, por conta do imaginário, da fantasia dela, certo? Outro ponto que ela mente. Mente quando ela tem receio do que vai acontecer se ela te contar a verdade, né? Quantas vezes a gente... vou dar outro exemplo, que daí é melhor quando contextualiza. Uma vez eu tava na casa de uns amigos com um filhinho pequenininho, e a filha e o Davi brigaram, a criança menor e o Davi brigaram, e vieram as duas crianças chorando, né? Mas o meu Davi tava chorando muito mais. E aí os adultos chegaram, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Fui tentar acalmar o Davi, falei, o que aconteceu? E ele só chorava, ele não tinha nem 2 anos, eu acho ainda. E aí olhamos pra menininha e perguntamos pra ela o que havia acontecido, né? E ela falou assim, eu bati nele. E ela foi sincera, certo? Ela não mentiu. Ela falou, eu bati nele. O pai dela colocou as mãos na cintura e falou assim, o quê? Você fez o quê? O que você fez? Na frente de todo mundo. Ela tremeu os olhinhos e começou a chorar na mesma hora, certo? E aí a gente contornou a situação, calma, não, tá tudo certo, bananana, conversamos com a menina, mas por que eu trouxe esse exemplo pra vocês? A menina foi sincera, mas a reação do pai querendo educar, certo? O pai queria educar, queria mostrar pra ela que não pode, queria mostrar pra ela que não é certo agredir as pessoas, agredir os amigos. Mas a atitude que ele teve diante de uma frase verdadeira da filha causou pânico na filha. Qual é a chance dela contar a verdade pra ele no futuro? Não é?
A chance é mínima. A gente vai construindo dentro da criança esse medo em confessar as coisas, porque o que vai acontecer comigo se eu contar, certo? E eu tô dizendo aqui um caso mais extremo, que ele, né, o pai demonstrou a raiva logo na cara, mas a gente muitas vezes, quando acontece alguma coisa, às vezes os pais mais permissivos não são agressivos, não brigam naquela hora, mas falam assim, ó, depois a gente conversa. E aí sai de cena e depois volta e fala, ó, você tá de castigo. A criança não foi compreendida. Em nenhum momento os pais tentaram entender o que aconteceu, por que houve a mentira, o que aconteceu para ela ter cometido o que ela cometeu. Não existe um diálogo interno, uma busca em solução, existe uma busca por punição, né? E é o que eu sempre falo aqui para vocês, disciplinar a criança é ensiná-la a resolver problemas, castigar a criança é fazê-la sofrer por ter problemas. Então, a gente precisa ensinar a criança a resolver os seus problemas. Se a gente castiga, a gente faz elas sofrerem por terem problemas. E aí, lá na frente, os problemas aparecem e a gente sofre. Lá na frente, quando a gente fica adulto, os problemas vêm e a gente sofre, porque a gente não ensinou, a gente não aprendeu a lidar com os problemas. A gente não aprendeu a focar na solução quando eles aparecem. A gente aprendeu a se sentir mal quando eles aparecem. Isso tudo vem da infância. E são formadas as sinapses do nosso cérebro e a gente vai aprendendo, certo? Então, o que a gente precisa fazer para que a criança não mentir ou para a criança que mente? Eu preciso respirar fundo e bater um papo com ela, né? Não adianta nada eu criticar, eu botar a mão na cintura, eu dizer para ela que isso é inadmissível, que eu não concordo. Eu posso fazer isso de uma outra forma. Eu não sei se eu já contei pra vocês aqui uma vez um caso que o Pedro, a gente tava todo mundo na sala ouvindo música e o Pedro não queria ouvir a música que a gente tava ouvindo. E aí ele começou a ficar chateado. Eu falei, filho, eu, Davi, o papai, a gente tá curtindo, espera acabar, depois a gente coloca o que você quer. Daí ele falou, não, eu quero ouvir a outra música que eu vou cantar na escola, posso ouvir no seu celular? Falei, pode, mas você vai ter que ir pro seu quarto, porque senão vai atrapalhar o que a gente tá ouvindo. Ele, não, tudo bem. Eu falei, você vai ouvir música? Ele falou, vou ouvir música. E ele pegou meu celular e foi pro quarto dele. Acabando a música que a gente tava ouvindo, eu fui até o quarto avisar pra ele que ele poderia vir pra sala, porque a gente já tinha ouvido o que a gente queria. Quando eu abri a porta, ele estava jogando no celular. Ele não estava ouvindo música. E aí eu olhei assim pra ele e falei, você tá ouvindo música? Aí ele já olhou pra mim com aquela cara assim, né, de putz. E aí eu falei pra ele, você tá ouvindo música? Pode me responder. Dele, mãe, eu tava, mas eu comecei a jogar agora. Aí eu falei, você me pediu pra ouvir música ou você me pediu pra jogar? Dele, pra ouvir música. Eu falei, e eu deixei o celular com você pra você jogar ou pra você ouvir música? Pra ouvir música. E o que você tá fazendo? Ah, mas daí ele começou a contextualizar. Eu falei, Pedro, a gente tem uma relação muito boa sobre confiança, né? E eu já expliquei pra ele a questão da confiança, o que acontece quando a gente perde a confiança. Então, entre nós dois, é muito forte essa questão da mentira, de contar a verdade, de falar tudo, né? E aí eu falei pra ele assim, lembra daquela história do lobo que a mamãe contou? Eu conto uma história pra ele do lobo, do menino que inventava que via um lobo pra fazenda e todo mundo saia correndo e não era lobo, até que um dia o lobo veio mesmo e o menino foi avisar e ninguém acreditou no menino. E aconteceu, né, uma tragédia, o lobo destruiu a fazenda, enfim. E aí eu falei pra ele, olha o peso da mentira nas coisas, né? Então eu falei pra ele, lembra a história do lobo? Ele falou, lembro. Eu falei, quando a gente perde a confiança é muito difícil resgatar. Eu entendo que você não queria ter feito isso, eu entendo que não foi de propósito, eu sei que você não pensou em me enganar. Você pegou o celular e aí teve vontade e acabou, né, entrando no joguinho. Mas você entende que pra mim, eu confiei em você e eu achei que você realmente estava ouvindo a música. Como que fica agora pra eu voltar a confiar em você de novo? Eu falei, tô decepcionada. E saí do quarto. Esse menino veio chorando, desesperado. Mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Nunca mais vou fazer isso. Mãe, pelo amor de Deus. Só que eu tava chateada mesmo naquela hora. Porque confiança pra mim e pro Pedro é uma coisa muito importante. Eu tava mesmo chateada. Parecia pouca coisa, mas eu acreditei que ele ia só ouvir música. E aí eu falei, espera só um pouquinho, filho, que eu vou me acalmar. A gente já vai conversar. Eu falei, espera só um pouquinho. E aí eu fui, né, me acalmar, porque senão eu ia acabar falando que não deveria pra ele. Respirei fundo, joguei uma água no rosto. E aí falei, vem cá, vamos conversar. E aí sentei ele na cama. Ele tava assim, em lágrimas, né? Ele é perfil influente, os perfis influentes, quando sofrem, né? E ele sentou na cama. Ele tem 6 anos.
E aí eu olhei bem pro olhinho dele, eu falei, você entendeu tudo que aconteceu aqui? Ele chorava, fechava o olho assim, entendi. Eu falei, você valoriza a confiança que a mamãe tem em você? Dele, valorizo. Eu falei, quando foi que eu menti pra você? Você lembra alguma vez de eu ter mentido ou ter falado pra você uma coisa e não era bem assim? Dele, não, porque eu nunca menti, gente. O que eu falo, eu cumpro. O que não dá pra fazer, eu explico porque não deu pra fazer. Mas dificilmente eu falo que vou fazer uma coisa se eu acho que não vai dar pra fazer. Eu já aviso pra ele, ó, nós vamos tentar, não sei se vai dar. Mas a gente nunca menti pra ele, certo? Enfim, e aí expliquei pra ele essa nossa relação. E ele foi, não sei, eu falei, então o que aconteceu? Dele, mãe, eu liguei o celular pra ouvir a música. Só que daí me deu um negócio, tadinho, me deu um negócio de vontade de ver só um pouquinho do jogo. Quando eu vi, eu não resisti, meu dedo já tinha clicado no jogo e aí eu não consegui mais parar. Daí eu falei assim, eu sei, eu imagino, né? Foi tentador dele, foi mais forte que eu, ele falava. Eu falei, eu sei, mas o que você poderia ter feito para que isso não parecesse que você mentiu pra mim? Eu deveria ter ido lá e falado pra você que eu tava com vontade de jogar. Falei, por que você não foi? Porque eu não pensei nisso, eu só cliquei, eu só apertei o botão. Eu falei, mas você entende o que isso causou? Entendo. Eu falei, a próxima vez o que você vai fazer? Eu vou falar com você, mãe. Mas por favor, confie em mim de novo. Por favor, confie em mim de novo. E aí no fim eu olhei bem pra ele e falei, filho, eu te perdoo, passou, as pessoas cometem erros, eu sei, você não teve a intenção. Eu confio em você, tá? Eu sei que da próxima vez você vai vir falar comigo agora. E eu confio em você, assim como você também pode confiar em mim. E passou, a gente se abraçou e ficou tudo bem e ele voltou a ser feliz. Mas o que eu tô dizendo pra vocês? Eu poderia ter aberto a porta do quarto e a hora que eu vi ele fazendo o que ele fez, eu poderia ter feito o quê? Que a maioria dos pais fazem. Ah, você tá ouvindo música? Você tá ouvindo música ou você tá jogando no celular? Então agora não vai mais mexer no celular. E toma o celular da mão dele, certo? E tomava o celular da mão dele e ia embora. Falava, chega, tá de castigo, não vai mais ver o celular. Porque feriu um valor pra mim, da mentira, da confiança, né? O valor da confiança. Mas e o que eu tô causando nele? Qual é a chance dele me contar a verdade lá na frente? Qual é a chance? Porque, poxa, eu não entendi, eu não parei pra pensar, não parei pra refletir, não parei pra ensinar ele sobre nada, não contextualizei, não trouxe emoção pra aquilo, pra ele sentir realmente o que causou. Eu fui punitiva, sem empatia. Isso gera na criança um medo, certo? Então lá na frente eu vou fazer mais escondido ainda pra minha mãe não ficar sabendo. Porque nem ela entendeu, se eu tivesse agido com punição, nem ela teria entendido o que aconteceu com tudo isso, porque que ela acabou fazendo o que ela fez. Ela ia se sentir um lixo, certo? Porque eu me sentiria também um lixo. Poxa, o que eu fiz, tal, não vale a pena. E minha mãe é uma chata, né? Que não entende o que tá acontecendo. Então, gente, muitas vezes a gente faz isso com as crianças quando elas mentem, né? Chega bilhetinho da escola, a gente já chega pra criança e fala assim, o que você aprontou? Reunião de escola, a gente fala, né? O que você aprontou na escola? Que eu ouvi sua professora veio conversar comigo. Não vem me dizer que você não fez nada. Entende? Olha o nosso tom, a nossa acusação, né, com a criança. A gente não senta, olha pra ela e fala assim, filho, como que você tá se sentindo na escola? Você tá gostando? Tá tendo dificuldade? Tem dificuldade com algum professor? A gente não vai contextualizando e vai perguntando e vai formando caminho, né, de comportamento no cérebro da criança para ela entender por que ela tá agindo assim e ela focar na solução do problema. A gente já dá a solução é o castigo. Ó, tá aqui o bilhete da escola, você tá fazendo isso, tá sem televisão, sem videogame e sem chocolate por um mês. O que eu ensinei de habilidade de vida para essa criança? O que eu ensinei para ela sobre digerir as emoções, trabalhar essas emoções e fazer diferente da próxima vez? Eu ensinei para ela que quando ela tem problemas, ela deve sofrer. Eu não ensinei para ela que quando ela tem problemas, ela deve pensar na solução. Então, gente, se teu filho anda mentindo por aí, senta para conversar com ele, tá? Analisa como é que foi a sua educação até então. Analisa se não é medo, analisa se não é fantasia. Se for fantasia, conversa do mesmo jeito, contextualiza do mesmo jeito. Fala para sua criança o quanto é importante a confiança entre vocês dois e principalmente seja exemplo. Se você mentir para o seu filho, ele vai entender que isso pode acontecer e vai começar a mentir para você. Para todas as coisas, tá bom? Que nem em relação ao Papai Noel. Mãe, Papai Noel existe? É o que eu falo para ele. Filho, Papai Noel existe na mente de quem quer acreditar nele.
Você acha que ele existe? Você gosta de acreditar que ele existe? Eu gosto, mãe. Eu falei, então ele existe pra você na sua mente. Entende? Eu nunca falo assim pra ele, não, Papai Noel existe sim, olha lá, você viu ele no shopping, você não viu? Olha lá, ele tá lá. Não, porque se lá na frente um dia ele fala, mãe, você mentiu pra mim sobre o Papai Noel. Então eu falo pra ele existe na imaginação. Eu falo pra ele, o Super-Homem existe? O Homem-Aranha existe? Ah, é um homem, mãe, fantasiado. E você acredita que ele existe? Eu acredito. Então ele existe na sua imaginação, filho. E isso é lindo. Eu também gosto de acreditar que eles existem, porque eu adoro super-heróis. E eu também gosto de acreditar que o Papai Noel existe, porque eu adoro o Papai Noel. Então, a magia tá na nossa mente. A gente pode acreditar naquilo que a gente tiver vontade. Entendo? E assim a gente vai construindo essa relação de confiança com a criança. Tá certo? Então, gente, conversem com seus filhos, entendam o porquê das coisas. Se ele já tem o hábito de mentir, vocês vão ter que reconstruir a confiança entre vocês dois, a partir do que você diz pra ele primeiro e de como você trata as mentiras dele. Ele vai ter que reconstruir esse elo de que com a minha mãe eu posso contar, de que com ela vai me ajudar a focar na solução, eu não vou precisar mentir. Tudo é um processo de reconstrução. E se sua criança ainda não mente para você, construa isso a partir do zero, para que lá na frente você não venha sofrer com isso, certo? Entendendo que mentirinhas vão acontecer. A forma como você vai lidar com isso vai fazer elas acabarem, vai fazer elas perpetuarem, tá certo? Lembrem desta frase, disciplinar é ensinar a criança a focar em soluções de problemas, tá? Resolver os problemas. Castigar ou punir o seu filho é fazer as crianças sofrerem por terem problemas. Então vamos disciplinar. Disciplinar vem do latim, que significa discípulos, que significa ensinar. Então vamos ensinar as crianças para que elas tenham habilidades aí de vida, certo? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Gabi, você fala a mesma coisa que sempre falei para o meu filho sobre o Papai Noel. Ótimo, ótimo. E isso é muito bom, porque vai fortalecendo aí a confiança de vocês. Eu não gosto de dizer assim, não, filho, Papai Noel não existe, é um cara que põe roupa e fica lá enganando as criancinhas que Papai Noel existe. Porque a criança precisa da fantasia, a criança é lúdica, né? A criança vive isso. Então a gente pode sim dizer pra ele, você acredita nele? Pra você é importante? Você gosta de saber que ele existe? Então ele existe na sua mente, filho, na sua imaginação e na sua criatividade. E não tem problema nenhum a gente imaginar que isso aconteça, tá certo? E aí a gente vai construindo a infância, permitindo que a criança viva essa infância com qualidade, mas sem precisar mentir pra ela, não é? Deixa eu ver se tem mais perguntas, acho que não. Perguntaram quantos anos tinha meu Pedro, eu já falei, tem 6. Gabi, passei por uma mentira ontem, meu filho tem 8 anos e nós já conversamos com ele, não pega brinquedo de coleguinha emprestado. Só que ele insiste e agora fica mentindo pro pai, o que fazer? Focar na solução, certo? Não é focar, não minta pra mim. Então fala assim, filho, você quer muito esse brinquedo do seu amigo? Quero. Você pediu emprestado pra ele? Ah, mas ele não vai me emprestar. Mas você pediu, então o que você poderia fazer da próxima vez para não pegar escondido, mas que você traga para casa consciente, sem precisar mentir? Pedir. Quer que eu peça com você? Quer a minha ajuda para pedir? Ou você pode pedir sozinho? A gente tem que sempre focar na solução, certo? O Pedro também já trouxe coisas da escola para casa. E eu falei, filho, o que é isso aqui? Dele, eu trouxe da escola. Ah, mas você trouxe? Alguém deixou? Não, eu não pedi. Eu trouxe. Eu peguei escondido. Eu falei, mas por que você pegou escondido? Ele falou assim, é porque eu achei que a teacher não ia deixar eu trazer. Mas você chegou a pedir pra ela? Não, porque ela não ia deixar. Mas como que você sabe que ela não ia deixar se você não pediu? Daí ele ficou pensando. Eu falei assim, o que você acha da gente pedir juntos hoje no final da aula? E se ela autorizar, você pode trazer novamente pra escola, senão é melhor a gente deixar lá. Eu falei, imagina o que a professora vai pensar ou vai sentir quando ela for procurar esse objeto, ela não encontrar e não saber onde ele tá. Quando você procura as coisas que você quer encontrar e você não acha, não é chato, não é ruim? Imagina a professora vai estar passando pela mesma coisa. E aí ele foi refletindo e aí juntos a gente foi até o dia lá na teacher, porque eles chamam de teacher lá na escola, e a gente conversou, ela falou, claro, Pedro, pode levar, traz de volta amanhã. E aí resolveu, nunca mais ele trouxe nada escondido, sempre ele pede antes, conversa, tenta convencer a professora, e quando ele não consegue convencer, ele pede pra mim, mãe, por favor, converse com a minha professora pra mim. Então, é tudo uma questão de como a gente leva a situação, tá? E como a gente faz a criança focar na solução. Não sejam punitivos, não mandem a criança fazer, perguntem para que ela dê a resposta que vocês queriam que
elas soubessem ou queriam dizer para elas. O aprendizado é muito melhor para o cérebro e vai aí perpetuar, e ela vai continuar sempre pensando na solução a longo prazo, tá certo? Beijo grande, já falei demais hoje, essa live ficou longa, e a gente se vê amanhã. E semana que vem vamos estudar, para quem chegou agora, semana que vem vamos estudar esse livro aqui, ó, da Laura Gutman, O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Beijo, gente, até amanhã. Fui!